adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos aqui na Água Vermelha e nesta noite nós temos a oportunidade de adorar, bendizer e celebrar a ceia do Senhor aqui nesta amada congregação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, de número 48. Salmo de número 48. Vamos ler o Salmo de número 48. Do versículo 1 ao versículo 3 diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos palácios dela como um alto refúgio. Amados, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso bem presente em todas as circunstâncias, seja na hora da tribulação, seja em qualquer circunstância. Deus é o nosso refúgio. Nós vamos começar esse momento orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que esteja sobre nossas vidas, sobre tudo que nós temos. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós te bendizemos nesta noite, rendemos-te graças, Senhor, pelo dom da vida. Nós agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, por estarmos em Tua presença aqui neste lugar. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós colocamos a vida dos irmãos, ó Deus, aqui desta localidade, Água Vermelha, que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando, cuidando, ó Deus, dando a direção, através da Tua palavra, ao Teu povo aqui neste lugar. Deus, salve vidas aqui nesta localidade, Senhor, alcance, Senhor, os corações, ó Deus, que ainda não entregaram suas vidas, ainda não se abriram para a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, seja a força, seja a esperança, seja a provisão, Senhor, para o Teu povo, que aqui, ó Deus, reside. Pai, nós te louvamos pela vida, ó Deus, de cada irmão aqui deste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, por mais esse dia, por este culto, por esta congregação aqui neste lugar. Deus, seja engrandecido, fale conosco nesta noite, Senhor, ministre aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesta noite, para a honra e glória do nosso Deus. O Salmo de número 89 diz: Cantarei perpetuamente as benignidades do Senhor, com a boca manifestarei tua fidelidade de geração em geração. É o sacrifício que o Senhor nos pede, que nós o adoremos, que nós o louvemos, que nós o bendizemos em todo o tempo, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Então nós vamos cantar, adorar e bendizer o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. A irmã Josiane vai estar adorando em nome de Jesus com o irmão Simon. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O salmo que nós lemos diz que o nosso Deus, Ele merece, Ele é bom e Ele merece ser louvado, Ele merece ser adorado. E refletindo hoje no Salmo 150, o salmista nos ensina que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tem fôlego, se o Senhor te deu o fôlego da vida, louve ao nome dEle, porque Ele merece ser adorado, Ele merece ser louvado e exaltado. E é por isso que nós viemos aqui. Nós não viemos aqui porque nós marcamos um encontro com alguém, ou porque nós precisávamos ver alguém, mas porque nós marcamos um encontro com o Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui, e Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. E no mesmo Salmo 150, ele diz que nós temos que adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. O seu instrumento de adoração ao Senhor é a tua voz, é as tuas palmas. Então louve, exalte ao nome do nosso Deus.
E nós iremos cantar o hino de Fernandinho, o sol, a lua, te adorar. Porque adorar o nome do Senhor é o nosso prazer. O nosso maior prazer é quando nós estamos na casa, nós viemos, né, conversando dentro do carro, e nós, até a irmã Alzira, Nauzira, ela disse, né, mas o pastor, não sei como que as pessoas conseguem ficar em casa, enquanto nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, de estarmos na casa do Senhor, queridos. E em dezembro, nós tivemos que fechar a igreja por 2 semanas, exatamente no Natal e Ano Novo, nós tivemos que ficar em casa. Quando nós ouvíamos a igreja Manancial, cantando 10 horas da noite, que era o culto da virada, e ali nossos olhos enchiam de lágrimas, porque a nossa igreja estava fechada, porque dezembro houve lá um surto tão grande de Covid dentro da igreja, que nós precisamos fechar as portas. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, nós estamos dentro de casa 2 semanas, imagine as pessoas que têm a oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, e não querem, né, e usa muitas vezes a desculpa, é a pandemia, né, eu não vou por causa da pandemia, mas nós saímos para tantos outros lugares, e será que o Senhor não vai nos guardar dentro da casa dele? O Senhor é aquele que cuida, é aquele que guarda, e nesta noite nós iremos cantar, exaltar e louvar o nome deste Deus. Vamos nos colocar de pé, e vamos adorar ao Senhor, o sol, a lua, porque você nasceu. Este louvor diz que você nasceu para adorar, você é um adorador do Senhor, então não deixe que nada cale a tua voz, a voz de um adorador. Vamos cantar. Aleluias. Oh Deus, só no resto te adorar, Pai, porque te adorar é o nosso prazer. Aleluias. Vamos usar nossas palmas, adorar e bendizer o nome dEle, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só te resta te adorar, adore. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te te amamos, Senhor. Eu dizer que te amo, te amo, te amo. O sol mais uma vez. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as
as coisas. Declara que só resta te adorar. Me resta te Adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. eu nasci pra te adorar, Te adorar. dizer que te amo, Te amo. te amo, Te amo. te amo. E dizer que te amo, Te amo. te amo, te amo. Amém. Que nós possamos declarar ao Senhor este amor. Esse amor que está dentro de nós, primeiro nasceu no coração de Deus. Então nós devemos dizer: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. E nesta noite nós iremos, pode sentar, e nesta noite nós iremos cantar como o rei Davi. Eu quero te adorar, a minha alma canta ao Senhor. E nesta noite você declare ao Senhor: Senhor, eu quero te adorar, Pai. Eu quero te adorar, não importa a circunstância, não importa, Senhor meu Deus, o que eu estou atravessando, o meu caminho que eu estou trilhando, mas eu quero te adorar, Senhor. E nesta noite nós iremos cantar como o rei Davi. Adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável.
te amo, Senhor, eu te adoro. E vamos cantar o hino para recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. O hino de número 77, o melhor amigo. O nosso melhor amigo é Cristo. E vamos exaltar o nome deste amigo que nunca nos deixa. Ele é o único amigo que todas as vezes que você precisar, ele vai estar sempre presente. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe este amigo que é Jesus. Sei que o amigo melhor é Cristo. 77. Sei que o amigo melhor é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. Pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Se o amigo melhor é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repente em condução e me anime com vigor. Se o amigo melhor é Cristo, oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seus braços esperarei, nenhum golpe temerei. Se o amigo melhor é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se retende quando sou e me anime com vigor. Se o amigo melhor é Cristo, ao passar pelo vale escuro e chegando às águas do Jordão, venceio, pois Jesus salva a pátria me conduz. Se o amigo melhor é Cristo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anime com vigor. Se o amigo melhor Só a igreja, a última é estrofe. Cristo. Na mansão eterna eu junto com os santos transformados já. Te canto de louvor, entoaremos ao Senhor. Sempre amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anime com vigor. Se um amigo melhor é Cristo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma noite aqui no seu templo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram ofertados aqui nesse lugar. Abençoe a vida de todos que estão aqui. Abençoe a vida de quem vai estar trazendo a mensagem, que o Senhor possa capacitá-lo e que a mensagem que for trazida hoje possa entrar em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a vida de todos. Também abençoe a vida de todos quando forem para suas casas. Leve-os em paz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia nesta hora e depois nós teremos o momento da reflexão da palavra com a nossa irmã Nauzira nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para juntos nós abrirmos a nossa Bíblia
no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Versículo 28 diz assim, a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. No verso 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento em meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, nós estamos neste momento, um momento em que a palavra do Senhor nos ordena a lembrarmos da morte do Senhor. Mas antes, como o apóstolo Paulo nos orienta, é importante que examinemos a nós mesmos. Então, nós temos um período a qual você tem a oportunidade de baixar a sua cabeça, fazer a sua oração e fazer um autoexame da sua vida, aplicá-la diante do Senhor e pedir que Ele perdoe os seus pecados, assim reconhecendo os seus erros e apresentando a Ele as suas falhas, reconhecendo que só Jesus pode nos livrar e nos lavar de todo o pecado. Nesta hora, você tem a oportunidade de juntos orar ao Senhor, pedindo a Deus as suas misericórdias. Eu quero convidar a nossa irmã Tuane para estar elevando uma palavra de misericórdia em oração ao nosso Deus. Por mais um dia, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Senhor. Senhor Deus, e através dele, Senhor, nós podemos ter salvação, ó Deus. Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Deus, sermos melhores, Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, de maneira nenhuma tomar o cálice indignamente, Senhor. Que nós possamos reconhecer nossos pecados, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Senhor Deus, e que nós não possamos voltar àquele pecado novamente, Senhor. Senhor Deus, nos dê o resto da noite na tua proteção, Senhor Deus. Te peço, Deus, pela vida da irmã Alzira, Senhor, para trazer a mensagem nessa noite. Que o Senhor Deus possa usá-la, Senhor, da maneira que o Senhor quer, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar. Senhor Deus, nos dê um resto de noite na tua proteção. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amados, você que vai participar da ceia, nós já oramos, nós vamos estar cantando ainda um louvor. Enquanto isso, quero convidar o irmão José de Abreu, que ele vai estar me ajudando aqui a distribuir a ceia. Para você que vai participar, eu quero convidar você para se colocar de pé, e assim o irmão José vai estar levando até você, enquanto nós adoramos ao Senhor com uma canção que eu acredito que Josene deve ter separado de ceia, e aí nós vamos estar, após o louvor, dando continuidade a esse momento da ceia do Senhor. Vamos cantar este louvor, vamos começar pelo refrão, né? Que diz assim, porque Ele vive, o Senhor, Ele vive, o Senhor, Ele está vivo, em nome de Jesus, nós iremos cantar este louvor, vamos cantar, quem for cear, se colocar de pé, e nós vamos cantar este louvor, vamos começar pelo refrão. Porque Ele vive, posso crer
enviou. Deus enviou seu Filho amado para o salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, não há, não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Irmãos, esse é um momento em que nós refutamos aquele momento em que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. Naquela noite que antecedia a sua prisão, o seu martírio, a Bíblia diz que após a ceia, após cear e cantar um hino, eles vão ao monte Getsêmani orar, interceder. Jesus sabia qual era o percurso que ele deveria passar para que nós pudéssemos ter a salvação das nossas almas. A Bíblia diz que a salvação, ela é de graça, mas não foi gratuitamente. Por nós, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Como está escrito no livro de Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pelas marcas em seu corpo, nós fomos sarados. A Bíblia diz que toda vez que nos reuníssemos, pudéssemos lembrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Portanto, nesta noite, comamos e bebamos do corpo e do sangue de Cristo, até que Ele venha, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém e amém. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós te glorificamos pela morte e pela ressurreição de Cristo no Calvário. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nós não merecíamos e ainda não merecemos. Mas mesmo assim, Senhor, Ele nos amou primeiro. Ele nos viu ainda quando estávamos em pecado. Ele se dedicou enquanto ainda estávamos de costas para Ele. Ele continua nos amando, ó Deus, pois nós somos feituras do Senhor, meu Pai.
Pai, nós te louvamos, porque aquele escravo em tuas mãos, porque cada chibatada em seu corpo era para cada um de nós, Senhor, era para o nosso sofrer, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Nesta noite, Pai, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Santo de Israel, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Remidor, Jesus Cristo de Nazaré, seja engrandecido hoje e sempre, pois é o nosso Salvador e consumador da nossa fé. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e apresentamos os nossos corações para a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, é com grande alegria nós temos a oportunidade de adorarmos o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Vamos cantar a capela mesmo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que as nossas vidas possam estar sempre nas mãos daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Neste momento quero convidar a irmã Nauzira, que vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus, para você também que está nos assistindo em sua casa, em nome de Jesus. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de dizer para a igreja que é um prazer imenso estar aqui nessa noite, né, para estar revendo os queridos irmãos e também trazendo uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu estou um pouco preocupada com a máscara e acabando ficando sem o óculos, está vendo? Está parecendo que eu só preciso da máscara, mas eu preciso também do óculos, viu, irmãos? Então, o pastor me deu esta grande responsabilidade, dia de domingo, que eu fui lá na igreja, né? Ele falou, é bom que a senhora vai falar, lá vai fazer a mensagem. Mas eu tenho uma mensagem bem simples, né? Um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus, ela renova, a Bíblia fala, né? Que ela renova a cada manhã. Né? Então, a cada dia que a gente lê a palavra, a gente sente que ela é uma palavra nova nas nossas vidas. Né? Eu aprendi que a palavra de Deus, ela nos traz sempre conforto, sempre alegria. E também lembranças. Né? Também lembranças. Às vezes a gente está sem lembrar de alguma coisa, e quando a pessoa chega para falar da palavra, a gente acaba lembrando de alguma coisa. E seria muito bom quando a gente lembrasse de nós mesmos. Né? Porque eu aprendi que quando você lembra das outras pessoas, você esquece de você. E a gente tem que lembrar de nós mesmos, lembrar de nós mesmos. Como é que está sendo a minha vida com Jesus Cristo? Será que eu estou vivendo como Ele quer ou como eu quero? Nós vamos falar nessa noite de 3 personagens bíblicos, assim, bem rapidinho, porque minhas mensagens não podem ser longas demais, né, pastor? Mas aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos falar de 3 personagens bíblicos que eles eram servos, assim como nós também somos servos. Né? Quem sabe hoje a única diferença daquela época de ser servo é que a gente aprendeu que ser servo é coisa
boba que já passou, não existe mais. Mas ok, a palavra de Deus diz que nós somos servos. Eu diria que bem-aventurados somos nós que somos servos do grande rei. Amém, igreja? Né? Então, nós vamos estar lendo no livro do servo Josué, né? Vamos estar lendo aí Josué, vamos estar lendo do 1 ao 6. Josué, para mim, é um dos líderes que mais passou por uma situação, pelo menos no início. Aí você vai dizer assim, não, teve Davi, teve Paulo, teve também outro, mas Josué, ele teve uma situação, para mim, meio complicada mais do que a dos outros, né? Por quê? Porque Josué era uma pessoa servidora de Deus e Moisés, né? Ele nunca passava pela cabeça, eu creio, que Josué poderia ficar no lugar de... Pensa um negócio. Ou alguém aqui já passou pela cabeça de um líder, né, dizer assim, eu sou servo, mas qualquer hora eu posso tomar o lugar do meu líder. Por exemplo, no nosso caso agora é o pastor Sabindo. Não, a gente não passa isso pela cabeça da gente, não. Pelo menos eu sou diferente que essa questão pastor. Pastor, para mim, é uma pessoa que eu preciso estar ali, né, em oração e buscando a Deus e pedindo e ajudando na hora das precisões. Eu aprendi isso com o pastor Gessé, né, porque a gente precisa estar, principalmente, apoiando em oração. Pastor e liderança de igreja, os servos, não pode esquecer de orar por eles nem um dia, viu, irmãos? Nem um dia. Sabe por quê? Porque ele é um líder, é uma liderança, né? E líder, eu vejo que líder, servo, servidor, tudo tem uma coisa quase que em comum, mas não é verdade. Cada um tem o seu papel específico, né? Não é verdade. Eu gostaria que alguém que lê mais alto, lesse aí o primeiro versículo. Nós vamos estar lendo, né? Josué 1. Falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossos corações. Vamos pedir a Deus, né, para que Ele abra a nossa mente e o nosso coração. A mente para entender e o coração para obedecer. Beleza? Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai, que abra o nosso coração, para que nós possamos, Pai amado, não pecar contra Ti. E também abre a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra e refleti-la conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando eu digo que Josué, para mim, é um chamado meio diferente dos outros, é também porque Josué foi chamado numa hora bem complicada, né? O servo de Moisés teria morrido, né? Não, Moisés teria morrido, desculpa. Moisés teria morrido. E aí eu pergunto aos irmãos, assim, mesmo que não vão, né, falar, mas será que é fácil morrer um líder e um servo ser chamado para ficar no lugar? É motivo para a gente refletir, né?
Porque quando morre alguém da nossa família, é muito difícil a gente assumir o lugar daquela pessoa. E um líder? Pensa aí. Morreu Moisés. Eu creio que Josué nem passava pela cabeça dele ficar no lugar de Moisés, né? A igreja e todos nós que estamos aqui conhecemos a história de Moisés e sabemos quem era Moisés, né? Uma pessoa que servia a Deus de maneira correta, né? Era um homem de fé, de garra. E aí Moisés morre. E aí o Senhor vem lá, né? O nosso Deus vem lá e fala: é você que vai ficar no lugar de Moisés. E qual é a minha preocupação com a situação? Foi uma morte, né? Eu observo assim que quando morre alguém na família, nem só, por exemplo, para a esposa, se ele for casado, vai ficar na preocupação de que fazer dali para frente com o que ele fazia. Eu me lembro do pastor Geraldo, daqui de Itambé. O pastor Geraldo, ele tem um menino especial, né? Todo mundo sabe que é Jonatas, né? Todo mundo conhece Jonatas, né? E aí, quando o pastor Geraldo morreu ali em Itambé, ninguém tinha outra preocupação. Vai fazer o que com Jonatas? Vai fazer o que com a irmã Marta? Aí vem um tantão de coisa na mente da gente. O que a gente vai fazer com aquela coisa? Por exemplo, só é uma comparação, né, irmão Zé? Eu creio que todos nós aqui, toda a igreja, vai dizer: e se Zé faltar? Quem vai liderar a igreja? É nesse sentido que eu quero dizer para a igreja que nós precisamos estar prontos. Prontos. A gente precisa estar pronto. Não é assim? Para quando dizer assim, faltou, ter alguém para colocar no lugar. O trabalho do Senhor não pode parar, né? Ele não pode parar. Tem que ter alguém para ficar no lugar daquele que se foi. E aí, Deus, ele vai abençoar as pessoas, né? A gente pensa assim: eu vou ficar no lugar do pastor que Deus levou, que aconteceu coisa, mas será que vai ser fácil? Não vai. A gente percebe que aqui Moisés já vinha com uma luta grande ali para servir a Deus. Ele morreu, essa luta passou para Josué. Mas Josué disse não? Sim ou não? Josué disse que não, ou ele aceitou de boa? É isso que a gente tem que ver. Eu vejo com muita preocupação quando alguém vai falar: você vai ter esse cargo ou essa tarefa na igreja, e a pessoa diz: eu não posso. Agora, por que eu não posso? Eu já passei por isso, eu já fui aqui na nossa igreja, que o pastor Sabino está liderando hoje, eu já fui relatora da comissão de indicação. E aí esse pastor falava: você vai querer... Tuane lembra disso, né, Tuane? Meu irmão, o senhor vai querer tal cargo assim? Deus me livra. Agora eu pergunto: Deus vai livrar para ele fazer uma tarefa ou Deus quer que ele faz? É servo. A questão não é porque a pessoa quer, não, é porque é servo. E se você é servo, você tem que servir. Porque Deus vai abençoar depois. Então, Josué, para mim, foi uma pessoa muito importante naquele grande momento que Deus disse para ele: Moisés, teu servo, é morto. E é você quem vai passar aquele povo para o outro lado do Jordão. Aquele povo ali, a gente já conhece a história, né? Já conhece mais ou menos a história daquele povo. Mas era Josué que ia passar, porque Moisés morreu. Aí eu pergunto: o que Josué enfrentou para passar aquele povo para aquela terra prometida que Deus deu? Então não tem moleza, não tem brincadeira. Se é servo, você vai servir, vou servir. É em moleza? Não. Vai passar, mas você vai servir da maneira que Deus quiser. Né? E hoje a gente percebe, voltando para os nossos dias, a gente percebe que existe esse tipo de coisa assim, e as pessoas querem assim, que Deus deixa ele fazer da maneira que ele
Mas vai acontecer? Não vai. Se você é servo do Senhor, você vai fazer o que Ele quiser, não é o que você quer. E tem muita gente passando por situações difíceis somente por isso. Ele quer servir a Deus, mas quer fazer da maneira que Ele quer, e Deus não aceita, porque a palavra de Deus diz que Ele era, é e será eternamente, Ele não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, para servir a Deus. Sim ou não? Será que Deus vai aceitar e eu falar, eu não quero esse trabalho, mas eu quero esse? Não vai. Não vai. E Tônia, acho que não participou da comissão, mas ela deve saber muito bem as preocupações que a gente tinha, porque a maioria dizia, Deus me livre, quero não. Deu trabalho para a gente colocar aquelas comissões no lugar. Então, essa foi a vida de Josué. Ele lutou depois para passar com esse povo aquele Jordão, para receber aquela terra. Se a gente for falar a história de Josué aqui, vai chegar, né, até daqueles coisas bem mais difíceis que Josué passou. Não é tão diferente com a gente não, viu, irmãos? A gente também não podemos pensar na questão de que é fácil ou que é difícil. A gente tem que pensar que nós temos um Deus que vai nos ajudar a continuar a luta do que deixou. Só para tornar a voltar aqui um pouco no pastor Geraldo, dali de També, hoje a irmã Marta vive a vida dela sossegada, que a gente pensava que não ia nem viver, a irmã Marta não tinha uma casa, a irmã Marta pagava aluguel, a irmã Marta não tinha nada. Hoje a irmã Marta vive a vida dela, né? Jonas se formou, hoje é um advogado. É assim que Deus trabalha. Eu tive um diretor de escola aqui em Itarati, e hoje eu encontrei com ele, ele disse, Nalzina, minha vida é toda a bênção de Deus. O homem sem Deus é nada. Então, hoje a irmã Marta está tranquila. Teve outro pastor para vir para Itambé? Pastor Firmino. Pensa numa bênção. Né? Então, é assim que a igreja tem que pensar. Eu sou servo. Eu tenho que servir com aquilo que Deus me mandar. Josué não sabia que ele ia ser líder, não. Ele não sabia. Mas ele aceitou. Né? E o outro personagem que a gente tem aqui, que também é uma pessoa que a gente não tem assim muito visto falar desse daqui, mas ele também assumiu um lugar de uma pessoa muito difícil, mas ele assumiu. Que se hoje, eu diria se hoje, nas igrejas, acontecer isso aqui, alguém vai dizer, eu tampar buraco dos outros? Eu não. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu estou falando porque eu já ouvi. Eu não vou tampar buraco de ninguém. Sabe quem é esse outro? Matias. Os irmãos sabem muito bem a história de Matias, né? Matias foi ficar no lugar de quem? Judas. Pensa aí para vocês verem uma coisa. Será que Matias sabia que ele ia ter que ficar no lugar de Judas, ali junto com os discípulos? Será que ele já tinha pensado nisso aí? Eu creio que não. Ele nem sequer passou pela cabeça dele. Mas ele foi sorteado. Né? Teve um sorteio entre dois e ele foi o sorteado. E aí, será que ele disse não? Ele não disse. Ele juntou com os discípulos para trabalhar no lugar de Judas. Todo mundo sabe o que Judas fazia? Sabemos, né? Judas era o tesoureiro do grupo ali, dos discípulos. Então, Matias foi ficar no lugar de Judas. Na Bíblia quase não se fala de Matias, né? Na Bíblia quase não se fala o que ele era e tal. Pelo menos Josué era servo de Moisés, que é o que a Bíblia fala, e a gente tem que ter certeza que era. Mas Matias não fala nada de Matias. Mas ele estava ali. Assim também são pessoas na igreja. Tem pessoas na igreja que estão ali, mas ele pode assumir a qualquer hora uma tarefa dada por Deus. E ele não está ali por acaso. A irmã falou aqui no início, nós não estamos aqui por acaso. E não, nem aqui na igreja agora, e nem na nossa casa, e nem em lugar nenhum. Se nós somos servos, não somos por acaso, não. A qualquer hora, nós estamos recebendo uma tarefinha para ser feita. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, só para
a gente vê que todos nós aqui somos pessoas, servos de Cristo, e que Ele vai usar a qualquer instante. A gente tem que estar assim, na expectativa. Eu sou servo. Qualquer hora Deus pode me chamar para uma coisa. A gente tem que viver assim, porque pode acontecer, né? Então, lá na igreja de Conquista, na primeira igreja, a professora nossa de missiologia, ela contou para a gente a história. Tinha uma senhorinha lá que morava lá nas Pedrinhas. Para quem conhece as Pedrinhas, sabemos que ela é bem longe da igreja, da primeira igreja em Vitória da Conquista, né? Agora, para quem não conhece, não, só que é bem longe. Da primeira igreja, nas Pedrinhas, ela pegava 2 ônibus. Mas ela não saiu da igreja, ela continuou ali. Ela nunca saía. E ela estava mais de idade, ela estava ali. E sabe o que a irmã fazia na igreja? Agora não tem mais não, também não, né? Mas antigamente tinha aqueles filtros, né? E a igreja tinha 3 filtros bem grandes, de um lado assim da salinha. Ela só fazia encher aqueles filtros. Ela tinha que sair de lá das Pedrinhas bem mais cedo do que os outros para encher os filtros, para na hora que começar o culto, aquilo ali já está, né, filtrada a água para o povo beber. Só isso que a irmãzinha fazia. Mas ela fazia isso com dedicação, com ânimo, com fé de que ela era serva. Porque tem gente que, se estiver fazendo uma coisinha assim, que tem 2 tipos de pessoas, né, pastor? Uns querem fazer tudo melhor e outros não querem fazer nada, e outros querem fazer só o que é facinho. Mas para mim, isso aí não era tão fácil, porque ela morava nas Pedrinhas. O que aconteceu? Chegou um tempo, a irmãzinha morreu. Né? Morreu. Aí, todo dia que o povo chegava nos filtros, cadê a água? Não tinha. Não tinha. Aí começaram a chamar a atenção do pastor, porque tudo tem que ser o pastor, né? Aí, o pastor, o que está acontecendo? Não tem água no filtro. O pastor falou, vou ter que falar o porquê. Porque a primeira igreja de Conquista tem muita gente, né? É uma igreja muito grande. Aí falou assim, meus irmãos, hoje eu preciso dizer por que está faltando água nos filtros. A irmã fulana faleceu. Quem vai assumir o lugar? Então, a gente tem que estar, como eu continuo repetindo, preparado. Eu vi o pastor falar, a gente tem que estar pronto, né, pastor? Para a hora que Deus falar, agora a sua vez de fazer isso, eu falo, sim, Senhor, eis-me aqui. Porque eu sou servo. Eu sou servo. Então, eu não posso dizer que não quero fazer, se é o meu Senhor que está me mandando. Aí é o quê? Desobediência. E o servo desobediente, ele nunca cresce. Ele fica, dá um passo para frente e outro para trás. Porque quando ele fala eu não, ele fala eu. Ele afastou, né? Aí quando passou daquele momento, ele vem para frente. Só que ele fica desse tipo, ele não sai. É para frente e para trás o tempo todo. Porque é desobediente. Eu já vi muito isso. Quando eu falo eu não, esse eu não, eu vou dar um passo para trás. E aí eu vou voltar para frente, né? E eu percebo que Matias vivia nessa expectativa, mas ele não esperava isso aí. Ele apenas obedeceu ficar no lugar de uma pessoa que traiu Jesus. Eu não, ficar no lugar logo de quem? De Judas? Não. Mas ele ficou lá e cumpriu a tarefa dele no lugar de Judas. Glória a Deus, né, irmãos? Nós precisamos ser igreja assim. Nós precisamos ser igreja que, quando Deus manda, eu jamais tenha coragem de dizer não. É sim. Não importa se a tarefa é pequena, ou se é grande, se é pouco tempo, ou se é muito tempo. O importante é que nós obedecemos. Uma vez o pastor estava contando a história, quando Deus te mandar, essa parede aqui, eu acho que é quase dobrada a parede de largura, né, irmão? O irmão que construiu a igreja. Mas se Deus mandar você passar por essa parede, vá. Quem sabe que não vai atravessar essa parede assim, mas vai. Quem sabe o que vai acontecer? Só Deus sabe o que vai acontecer a partir do momento que Ele nos convida. Só Ele sabe, né? Então Matias foi ficar no lugar de Judas. O que me achou interessante aqui é porque não tem muita conversa de Matias na Bíblia. Não fala o que ele fazia, não fala o que ele era, mas era servo e foi chamado, né,
para ser líder, para ser uma pessoa que vai liderar um cargo na igreja, né? E a outra pessoa é Noé. Será que foi fácil para Noé conduzir aquela arca? Mas Noé também não sabia. O Noé, ele foi fazer aquela arca, levou aquele tempo todo trabalhando, né? E lutando com aquilo ali, mas ele não sabia para quê. A Bíblia, ainda mesmo se soubesse, mas a Bíblia não mostra. A Bíblia não fala se Noé sabia ou não para que ia servir aquela arca. A Bíblia não fala. Ela fala que Noé começou a construir a arca e foi andando até o dia que o Senhor mandou que ele entrasse na arca. Eu creio que Noé, nem para entrar na arca, ele sabia que era aquele dia, nem que era hora, e o que ele ia fazer, e como é que ia ser aquilo ali. Mas ele foi. Ele foi cumprindo todas aquelas regras que foi dada por Deus. Coloca ali seus filhos, né, as esposas dos seus filhos, a família, né? E depois os animais. E a gente percebe que a luta de Noé foi grande naquela arca. Não foi uma coisa simples. Porque só de ficar em cima da água por quantos meses, pastor? 40 dias, 40 dias, tinha chuva. Mas antes da chuva ele ficou. Foi. Diz que foi 9 meses. Né? Então, é fácil você ficar em um lugar onde você está cuidando daqueles bichos ali, só comendo ali naquele mesma coisa que ele levou. Hoje a gente tem um negócio, né? Hoje eu não quero mais essa comida porque essa comida já comemos ontem. Então tem que ser uma nova comida. Hoje eu não quero mais essa igreja porque eu já tenho que ir para outra igreja, que essa igreja já está assim, assim, assim. Não é assim? Para mim, Noé, ali tinha vontade de sair daquela arca. Porque não é tão fácil ficar no lugar daquele ali. Mas ele ficou ali para cumprir a palavra de Deus, para obedecer o Deus que ele adorava, o Deus que ele amava. A gente precisa amar a Deus a ponto de obedecer a palavra dele e fazer o que ele mandar em qualquer tempo, em qualquer hora e em qualquer lugar. Muitas pessoas, às vezes, deixam de servir a Deus na igreja que ele começou a servir, porque o pastor não deu boa noite para ele. O pastor passou aí também. Gente, eu fico assim, às vezes, pensando que a gente tem visto de umas igrejas. Coisas simples, que não vai dar trabalho nenhum, mas as pessoas deixam de fazer. Enquanto que Josué cumpriu a palavra dele, a palavra de Deus na vida dele, levando aquele povo para a terra prometida com muito sacrifício, fazendo guerra, brigando com todo mundo, mas ele foi e passou o povo para aquele outro lado do Jordão. E creio também que Matias, ele deve ter deixado alguma coisa, mas serviu a Deus no lugar de Judas. Porque nós não podemos fazer mais a nossa vontade a partir do momento que temos Cristo. Ou eu faço a vontade de Cristo, eu vou me embananar, porque a minha ele não vai fazer. Ou eu faço a vontade de Cristo para servir a ele, ou então eu vou ficar, como eu disse já, dando passos errados o tempo todo. Meus irmãos, é por isso que tem muita gente que é crente, mas que está em certas confusão, que só Jesus Cristo para ter misericórdia. Porque estão fazendo algo que eles querem fazer, não que Deus quer fazer. Estão deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. A partir do momento que eu entrego a minha vida, como a gente viu aqui hoje nos hinos, eu não sou mais eu. Cristo é quem vive em mim. E aí eu preciso obedecer Cristo e não mais a mim. Aí às vezes a gente tem passado, despercebido, e os anos vai passando, e a gente vai sofrendo e esquecendo que somos servos. Queremos todos ser o dono, mas nós somos servos e precisamos servir em espírito e em verdade.
E já que bem no finalzinho, no versículo 6, fala: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei e seus pais que dariam seus pais. É só esforçar. Às vezes a gente esforça para ter um bocado de coisa, né? Mas para ouvir, fazer a palavra de Deus crescer no nosso meio, a gente não tem esforçado muito, não. Né? A gente tem... Eu digo porque eu também sou servo. A gente tem colocado um tantão de empecilho para que não levamos a palavra de Deus, está em tempo ou fora de tempo. A Bíblia não manda a gente só levar por um tempo. Não, pode estar no tempo, pode não estar no tempo, você vai levar a palavra de Deus. Não importa o que você vai ouvir ou ver, importa é que você está fazendo o que Deus mandou. Né? Eu tenho aqui umas frases que eu coloquei de um pastor. Eu creio que a gente não é diferente. Ele nos chamou e vai nos usar da maneira que Ele quer. Não é da maneira que eu quero. Se fosse da maneira que eu quero, era muito fácil, né? Eu hoje não vou na igreja, não, que eu vou assistir um filme. É isso que eu queria, não ficar aquilo ali. Eu não vou na igreja no domingo, não, porque no domingo eu tenho um jogo para ir, eu tenho um churrasco para ir. Eu não vou na igreja. Mas se todos têm uma coisa para fazer no domingo, a igreja vai ter que fechar. Sim ou não? O pastor domingo vai jogar a bola. A mulher do pastor vai na cara da vizinha. E aí? Os outros membros tudo vai no lugar, a igreja fica fechada. Isso aí é fazer a vontade de Deus? Não. A gente tem que estar aqui. Eu fico doente quando eu não venho para a igreja. A sogra a mãe do meu genro, lá, que eu estou lá na casa lá em Taratim, falou assim: moça, você vai para Água Vermelha? Pensa um negócio desse. Por causa do frio. Um frio desse, você vai para Água Vermelha. Eu falei: não, lá na Água Vermelha não faz tanto frio, não. Para não ter, né? Não faz tanto frio, né? Aí tem outra frase assim: nós também precisamos ir. Ou Deus chamou a gente, foi só para vir para a igreja? Eu não fico muito entendendo isso, porque as pessoas acham, a maioria, que vindo para a igreja está tudo legal, tudo bom. Vai, mas nunca sai dali da igreja para ir fazer alguma coisa. Né? Temos de ir a qualquer lugar, em qualquer hora, ou qualquer coisa que Deus mandar fazer. Ou dirigir, que foi o que ele colocou aqui. Precisamos ir onde as pessoas estejam. E vai ter mais outra fase, né? Nós estamos assim, esperando alguém vir para a igreja. Mas, na verdade, não é. Jesus não disse que o mundo todo deve ir à igreja. Mas diz que a igreja deve ir ao mundo todo. É nós que temos que ir, irmãos. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dizendo: eu quero ir. Porque é nós que temos que ir. Deus não mandou os anjos, né? Se bem que ele poderia ter falado assim: eu vou mandar um bocado de anjo para ir convocar o povo, para poder o povo ir para a igreja e converter e aceitar Cristo e ser salvo. Ele não fez isso. Essa tarefa é nossa. Vai, igreja. Ele não mandou o mundo vir para a igreja, ele mandou a igreja ir até os confins da terra. É a igreja que tem que ir. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade, né, da igreja e também do pastor Sabino por confiar o púlpito hoje nas minhas mãos. Obrigada a todos, agradeço a Deus, porque aquilo que Ele queria que eu falasse, eu creio que foi falado. Amém? Graça e paz da paz de Jesus. Amém, irmãos? Que bom, né, irmãos? Mais uma vez puder nos alimentar da palavra.
alimentar nessa noite, com certeza, né, de uma palavra muito importante, interessante, irmão Alzira, que analisei ali que quando ali houve-se então o chamado, né, de Josué, e o melhor de tudo isso é que Deus promete estar com ele aonde quer que ele andasse. E aonde ele pisasse as plantas dos pés, abençoado seria. Então, irmãos, que nós, portanto, recebemos um chamado do Senhor, tendo na certeza de que Ele cuida de cada um de nós, amém? Que Deus assim seja louvado em nossas vidas. Dizer aos irmãos que esse mês, irmãos, nós vamos estar começando uma campanha de oração de 7 semanas lá em Tarantim, na casa de Damiana. E de já, né, queria aqui